Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios no Café, nosso encontro semanal que semana passada não pude estar presente, pois estava no congresso da Escola Mineira de Humanidades. E hoje vamos continuar devaneando, Acho que a gente vai continuar um pouco o nosso tema da live passada, vou trazer algumas coisas, mas inicialmente vou dar boa noite aqui pessoal que está chegando aos nossos devaneios, boa noite pessoal que está aqui, inclusive eu convido quem estiver na cidade de Campinas, quem quiser aqui conhecer o espaço em que nós fazemos as nossas lives aqui, ela fica na rua Doutor Quirino, 1856, estava confundindo os números já, aqui no centro de Campinas. E aqui o espaço do SEI, que ele comporta o café dialógico, logo mais vai ter uma nova exposição, uma exposição artística aqui, acho que chama Márcio Rodrigues, Mário Rodrigues? Márcio Rodrigues. Paisagens flutuantes. Então, quem quiser dar uma olhada na exposição, começa na sexta-feira. Boa noite para a Nina Pompermai, que está chegando. Boa noite para a Bia Kozer, que está chegando também aqui, nos acompanhando. Então, hoje vamos continuar aqui devaneando, falando um pouco mais sobre a postura do analista, Vou olhar um pouquinho mais para esse universo que é a análise e também quem está ali como analista, O estar como analista impõe também estar numa postura de ser paciente de alguma maneira ou de outra, Então, hoje eu vim trazer algumas reflexões, Não sei onde a gente vai parar, porque geralmente os devaneios a gente começa por um lado e pode para o outro. Então vamos ver aonde nosso vento e a nossa vela nos levará. Bom, inicialmente eu queria fazer alguns pequenos comentários em relação a algumas posições sobre a análise e depois a gente vai vendo aonde nós vamos caminhando. Bom, uma coisa também que é importante, que eu vejo que é importante ressaltar, inclusive, é a seguinte: muito a gente vai encontrar dentro não só da internet, mas em qualquer lugar, seja uma instituição, seja uma universidade, seja um curso, seja até mesmo um grupo de estudos e tudo mais, tal, alguém dizendo ali que aquela postura ali é a postura correta, Muitas vezes isso é passado como sendo uma verdade absoluta, como não, na verdade nós temos que ser assim, nós temos que ser assado, Nós temos que olhar para esse fator dessa forma, desse fator de outra. Se a gente ficar com isso muito literalmente, boa noite para a Flá Regina que está chegando aqui também, se nós tivermos esse olhar muito literal, há um pequeno entrave, em que inclusive o próprio Jung, ele foi um pioneiro desta percepção de o seguinte: toda a psicologia é uma confissão pessoal. Então, o Jung ele percebe que todo olhar psicológico, de uma certa maneira, está o tempo todo olhando de volta para quem está olhando para aquele fator daquela forma. Isso é extremamente importante, porque a partir do momento em que nós colocamos uma postura de uma instituição, ou de um autor, ou de um grupo, ou de uma concepção teórica como sendo a mais importante, como sendo a verdade e tudo mais, nós acabamos por perder o nosso olhar reflexivo. Ou até mesmo, pegando o termo que o Jung trouxe, o nosso olhar psicológico para o mundo e para as coisas. Isso é importante, porque isso nos traz ali algo que nós já havíamos comentado na live anterior sobre o nosso tema de hoje, que a gente dá
A última live do Devaneios foi sobre a postura do analista. E hoje nós vamos trazer novamente esse tema, que é um tema muito vasto, é um tema que deu bastante repercussão na última live, deu bastante comentários ali, e não deu para abarcar tudo naquela live. Vamos ver hoje para onde a gente vai. Então, um outro fator importante para nós estarmos observando é sobre o tipo de trabalho que o analista ele está propondo e ele está sugerindo para ser feito dentro da clínica. Se nós formos resgatar aí os nossos ancestrais comuns, né, dentro da análise, nós vamos encontrar Freud falando algo que é muito importante e é imprescindível termos como uma consideração de o que é ter uma postura analítica e não perder isso de vista, que isso nos leva para outro lugar que outras coisas não nos levam. Freud coloca que a análise acontece como uma cura pela fala, né? Ou um talking cure, aí no caso, né? Então, a postura do diálogo, a postura do falar sobre, expressar alguma coisa sobre uma fala, isso é o que o próprio Freud traz como uma possibilidade de elaboração. Eu não consigo elaborar determinados fatores psicológicos, mas não apenas, se eu esquecer que a fala ela está no meio. Então, isso é importante para qual tipo de postura? Nós estamos o tempo todo trabalhando com este tipo de linguagem. Nós aí, no caso, analistas, né, psicoterapeutas e por aí vai. Nós estamos o tempo todo estamos trabalhando com a fala. Nós estamos trabalhando com a fala como um processo, não só um processo, mas uma maneira de imaginar o mundo. A fala é uma maneira do mundo ser imaginado e ser transmitido para mim, através de mim e comigo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo também ter uma certa liberdade, né? É um paradoxo que a gente tem que estar ali saber lidando com os termos, com as palavras que nós utilizamos. Se comumente nós vamos colocando muitas palavras que dentro do processo analítico que vão talvez enclausurando tanto a análise quanto o analisando dentro de uma perspectiva até muito individualista, ele pode acabar não se relacionando ou não percebendo uma relação entre tudo aquilo que ele vai trazendo. Então é importante essa postura de deixa eu ver aqui que tipo de linguagem nós estamos nos referindo aqui. Porque é nesse lugar que nós vamos começar a fazer um tratamento. Nós vamos cuidar, né? Isso é muito importante. E através disso, nós também podemos observar uma coisa. A linguagem me direciona, me leva para um certo lugar, que pode me isolar. A linguagem pode me levar para um topo de uma montanha, para dentro de uma caverna, pode me levar para picos ou vales. Não que ela seja a coisa em si, mas de uma certa maneira ela é um trajeto, ela é o caminho. Ela é aquilo que aponta, é aquilo que a linguagem me atravessa de alguma forma e me leva para aquele lugar. Quando alguém fala comigo em determinado tom, de determinada maneira, com determinadas palavras, eu não tenho escolha a não ser imaginar isso muitas vezes, que é dado, que é pronto, o que é, digamos assim, não a primeira reação, mas aquilo que é tipo um imprinting em relação a que tipo de imagem aquilo está se fornecendo, né? Então, nesse sentido, é importante nós percebermos que há
sim, a gente já também falou aqui nos nossos encontros sobre psicologias. Há psicologias diferentes, ou psicologias que têm logos diferentes, que levam psiques diferentes, para lugares diferentes, né? Então nós não temos só uma psicologia, e não tem só uma psicologia correta, uma psicologia que... Porque se nós tivermos só uma psicologia correta, nós acabamos, e assim a gente extermina multiplicidades. E também exterminamos qualquer outro tipo de discurso como sendo um discurso inválido. Isso traz uma outra reflexão, que é como se eu tivesse o tempo todo que identificar que tipo de, voz da minha cabeça que está falando a coisa correta e seguir apenas essa, sem perceber o quanto ela, na verdade, é um fator psicológico e não um fator literal. E aí eu posso acabar transformando esta voz psicológica de alguma forma, essa voz até mesmo aí colocando de uma certa maneira artística, né, um chamado, por aí vai, em algo que na verdade isso vai para como se fosse uma revelação. Isso é tomado como uma revelação. Isso é muito importante, porque dentro do discurso científico que nós temos aí, do positivismo, do iluminismo, Mezzani, Descartes, que são filósofos que lutaram contra as polivalências de determinados discursos, né? Eles ali se deram ao trabalho de fazer uma redução, é uma filosofia redutiva, que imagina que há uma verdade absoluta, né? Descartes, Mezzani são filósofos, são posições aonde nós refletimos, aonde há-se uma postura, há-se uma voz que está dizendo a verdade. Eu tenho que achar essa verdade no sentido de que todas as outras coisas são mentiras. Eu tenho que achar uma que é a correta. Qualquer caminho que não seja este é um caminho desviante e é um caminho que tem que ser evitado. É um caminho que tem que ser até mesmo excluído muitas vezes. Bom, isso nos traz a uma reflexão então de que nesse sentido eu preciso ficar o tempo todo identificando o que é certo e o que é errado e ficar eliminando qualquer tipo de traças que apareçam nas minhas roupas, né? Qualquer coisa que apareça ali que possa prejudicar ou possa ali ser danoso ao que eu estou trazendo. Bom, esse é um discurso de um tipo de ciência que vê as coisas de uma maneira evolutiva, né? Que o positivismo e o iluminismo vê essa maneira evolutiva de então o que está aqui é pior, o que está embaixo é pior e o que está indo para cima é melhor, né? Nós temos aí um tipo de ciência que tem uma relação aonde para que eu me afirme, para que eu fale que o que eu estou dizendo é correto, eu tenho que ali usar um arcabouço de palavras e de visões de mundo que sejam as visões corretas, então é isso e não aquilo, não é isso e aquilo, é isso ou aquilo o tempo inteiro. É sempre exclusivo, né? Exclusivo e excluível também, nesse sentido. Bom, trago tudo isso para nós comentarmos sobre o seguinte. Há a diversidade em relação a diversos tipos de psicologias ali, como a gente está ali comentando. Nesse tipo de diversidade, nós temos que saber o que aquele discurso leva consigo, né? A partir do momento em que a postura científica que eu tenho que tomar é uma postura, né, ou tipo de ciência também, né? Eu estou falando algo que é ciência. Isso traz alguns entraves muitas vezes se nós for pensar na questão da clínica. Primeiro, e o mais direto, pelo que eu observo, e eu vou sempre colocar
nesse sentido, como a minha perspectiva como profissional, como analista e como pessoa também. O que eu observo é que quando chega, por exemplo, alguém na clínica, está em sofrimento, está ali numa posição de eu não sei como lidar com essa situação em mim, como vou lidar com essa situação, algo deu errado na minha vida. Muitas vezes, essa pessoa, quando está buscando a análise, está buscando uma resposta clara, coerente, concreta, objetiva e factual sobre o que eu tenho que fazer. E eu imagino e pode ser que tem uma imaginação ali de 2 ou mais fatores, aqui eu estou só colocando como exemplo 2. Mas um deles seria o analista é aquele que fez faculdade, ele entende mais do que eu, então eu preciso estar escutando ele, porque ele vai falar para mim a coisa correta que eu tenho que fazer para as coisas melhorarem, né? Percebam que esta palavra melhorar, improvement, até se a gente for colocar no inglês, é um discurso que está imaginando como se eu tenho que sair de um ponto baixo, um ponto ruim, de descida, mal, e tem que ir para um ponto para cima, espiritual, aonde eu pense melhor, aonde eu execute minhas tarefas melhor. Quem vai fazer isso, o analista, ele vai só me entregar ali uma tarefinha ou algo, ou uma posição de mundo, vai me fazer eu pensar no mundo dessa determinada maneira, porque ele tem as técnicas, ele tem o conhecimento para isso, né? Ali a gente acaba caindo num discurso o Lacan chama de o grande mestre e tal, mas a gente também poderia imaginar como um discurso de o que está fora de mim é sempre algo que está correspondendo melhor do que eu estou imaginando. Esse é um discurso que coloca que o que está fora, lá fora, né, entre aspas, é melhor do que está lá dentro. O que está lá dentro é ruim. Eu tenho que tirar isso que está lá dentro e incorporar isso que está lá fora. Outra coisa que pode ser imaginada dentro desses termos é de que, na verdade, eu já sei o que tenho que fazer, né? Eu estou colocando só 2 como exemplos aqui, tá, pessoal? Eu já sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, da maneira que eu tenho que fazer, e eu vou lá num profissional confirmar isso. Eu vou lá e vou perguntar para ele, olha, tá assim, eu fiz tudo certo, tudo correto, tudo mais tal. Como é que eu convenço a outra pessoa a entender que, na verdade, eu que estou correto? Tanto de um lado quanto de outro, nós estamos falando de posturas que estão inconscientes do que estão trazendo sobre si. E eu vou usar esta palavra inconsciente como um adjetivo. E vou explorar este tipo de pensamento aqui, ou esse tipo de olhar, melhor dizendo. Porque eu vou entrar num outro tema, mas deixa antes de eu entrar nesse outro tema, ver aqui que tem alguns comentários. Tem um comentário aqui em cima que eu deixei passar, que é da Nini, que ela comenta aqui o seguinte: enquanto se perde da psique nesse descarte de narrativas múltiplas. É que, na verdade, Nini, não é só perder a psique, mas é perder um olhar psicológico para as coisas. A partir do momento em que eu coloco ali como uma verdade absoluta, eu deixo de me interessar por qualquer outro discurso. Qualquer outra visão a respeito disso é inválida. Neste tipo de olhar, inclusive, a narrativa poética é simplesmente uma historinha para contar para a criança para ela dormir. Ela não serve para nada além disso. É uma coisa que... É aquela coisa. Se eu não posso entender a poesia, eu mato ela. Só que se eu mato a poesia, eu mato exatamente a relação que eu tenho com aquilo que eu não sei. Porque aquilo que eu não sei, segundo o que nos entregam, inclusive, os nossos ancestrais gregos, os nossos ancestrais mitológicos, de alguma maneira, pensam que as coisas nos pensam antes de nós pensarmos sobre elas. Elas nos imaginam antes mesmo de querermos imaginar sobre elas.
O tempo todo elas nos atravessam de alguma maneira. Elas têm algo sobre elas. O mundo se imagina. Eu não consigo mandar na nuvem para que ela tenha o formato que eu queira. Nem o vento para que ele vente para determinada direção. Nem que o sol para que ele nasça e cresça e se ponha numa outra posição do mundo, né? Por mais que se queira isso, né? A gente tem alguns outros discursos aí, né? De reimaginar o mundo de uma outra maneira e acaba redescobrindo o mundo da mesma forma, muitas vezes, né? Não vou nem comentar qual que seria essa forma. Aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Boa noite para a Gleide, que está aqui. A Gleide nos acompanhando. Aqui. Aí a Flá Regina falou de validação. Isso é importante, Flá Regina. Eu vou chegar nesse outro lugar ali. O que acontece? Tem um livro, eu não sei se tem agora nele, exatamente sobre isso, ou se eu vi num outro, que é um do Sonu, que ele fala sobre a história da psicologia moderna e o Jung, né? O Jung, a história da psicologia moderna, não vou lembrar se é isso ou se é outro. Mas, o que é interessante é o seguinte: para quem fez ou está fazendo, vai fazer faculdade de psicologia, há algo bastante interessante quando você vai estudar a história da psicologia. A psicologia, ela é uma ciência e ela é considerada ciência e tudo mais, tal, em alguns atributos, tal. E para que a psicologia seja considerada ciência ou com um olhar científico, ela precisa ter um objeto de estudos. E o objeto de estudos dela é o indivíduo, né? É o sujeito, é o indivíduo. Aí colocaria, mas a filosofia também não tem um indivíduo como tal. Não, a filosofia ela vai para outros campos que não é apenas o indivíduo. Também tem esse outro fator. Mas não é só isso que define uma ciência, né? Se a gente for pensar dentro do campo científico, nós temos as ciências biológicas, exatas e humanas. O discurso biológico não é o discurso das ciências humanas e que em alguns fatores se encontra e não se encontra com os fatores das ciências exatas, né? Mas cada uma dessas ciências tem uma narrativa própria. Isso é importante. A narrativa matemática não é a mesma narrativa psicológica. A narrativa biológica não é uma narrativa psicológica. Isso é importante. Por quê? Porque dentro da psicologia, a psicologia, para começar a se fundamentar como sendo um estudo válido e tudo mais, ela começou dentro de laboratórios. Temos o pai da psicologia, o Wundt, né, na Alemanha. Temos ali os laboratórios nos Estados Unidos, fazendo experimentos, até chegando alguém, o Hawking, chegando. Boa noite, Hawking, como é que você está? Tudo jóia? E a psicologia, digamos assim, tem ali o seu calcanhar de Aquiles, buscando o tempo todo se provar que, na verdade, ela tem um discurso científico, né? Então, o tempo todo ela está em busca, né? A psicologia como uma ciência, nesse sentido, ela está ali em busca da validação de outras ciências. Então, ela vai beber de outras ciências, inclusive das ciências exatas e biológicas, para tentar pegar alguma coisa desse discurso e dizer que com esse discurso eu sou ciência também. Só que ela deixa de ser a própria ciência, ou de ter o seu próprio discurso quando ela faz isso. Ela vai para um outro campo. Não que seja, de novo, não é certo e errado, nem melhor e pior, mas é diferente para onde isso leva. Trazendo para o que nós estamos falando aqui sobre linguagem. Ou seja, a linguagem biológica não é a linguagem psicológica. E isso é muito confundível, porque aí o tempo todo a gente ficaria muito preocupado em ficar querendo validar. Isso acontece com todos os autores. Se nós pegarmos diversas difusões em relação a Freud, nós vamos pegar uma linha de Freud, de estudantes de Freud, de analistas de Freud, dizendo ali que Freud é um cientista, né?
Não, Freud é um cientista, Freud ele é um cara que o tempo todo ele está falando discurso científico e tudo mais e tal. Mas, né, até mesmo sobre isso, tem até uma passagem aqui que é do Papini, né? Essa passagem aqui eu encontrei ela em 2 livros, tá? Como uma referência. Eu vou ver se eu encontro ela aqui. Fácil, né? Porque ela não é tão fácil de achar aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela. Mas o Papini, ele é ele entrevistou o Freud. Vou ver se eu acho essa passagem aqui. Ele entrevista o Freud. Ah, aqui achei. Olha que ótimo. Essa passagem ela está em 2 livros. Giovanni Papini, que é para quem quiser a referência. O Giovanni Papini entrevista o Freud. Ele é eu acho aqui que ele é um filósofo. Eu não vou saber qual que é a profissão dele agora. Mas é um entrevistador, eu não vou saber. Mas em 1934, né, aqui inclusive é A Visit to Freud. É a referência. Giovanni Papini, A Visit to Freud. E aqui eu vou mostrar um dos livros que tem esta referência aqui que eu vou estar trazendo, que é o Revendo a Psicologia, do James Hillman. Aqui para quem estiver olhando no YouTube, não sei qual que é o que está no YouTube agora aqui. E também tem esta mesma citação, inclusive o livro começa com essa citação, que é do James Hillman também, que é o Ficções que Curam. E aqui é a mesma citação, só que no Ficções que Curam ela está mais amplificada. Mas quem quiser ali a fonte dela está nessa referência aqui, A Visit to Freud. Eu acho que não tem, pelo menos eu não encontrei, ela traduzida completa para o português. Quem tiver curiosidade, quem quiser ler, quiser tiver a possibilidade de ler em inglês, tem esta referência aqui. Olha o Freud falando, esse é o Freud falando, viu, pessoal? Esse é o Freud fazendo a entrevista. Olha o que ele diz. Por instinto, um homem das letras, embora médico pela necessidade, concebi a ideia de trocar de um ramo da medicina, a psiquiatria, para a literatura. Ainda que eu tenha a aparência de um cientista, eu sou um poeta e um romancista. A psicanálise é nada mais que a interpretação de uma vocação literária nos termos da psicologia e da patologia. O Freud está dizendo nessa própria referência que a psicanálise que ele faz é literatura e ele a distingue de ciência. O que eu entendo que o Freud, vendo isso, inclusive já no final da vida dele, né? Ele está próximo ali dos anos de morte dele, já devia estar com câncer. O que eu entendo que o Freud vê é o seguinte, de que a postura poética e literária alcança lugares que a ciência nunca vai alcançar. Inclusive aquela frase ali, acho que é do próprio Freud, né? Agora as referências vão sumindo na minha cabeça, mas acho que é do próprio Freud, que fala, onde quer que eu vá, um poeta chegou primeiro. Ele está me percebendo que para que eu consiga falar com esse adjetivo inconsciente, eu preciso ter uma linguagem que acesse o inconsciente. Se eu tiver uma linguagem que barre o inconsciente, ou que limite o inconsciente, ou que defina unilateralmente o que é inconsciente, ou até mesmo coloque o inconsciente como sendo uma estrutura que fundamenta, que tem ali tudo mais, tal. Se eu imaginar isso de uma maneira muito literal, né, concretista, aí no caso, eu deixo de perceber que até mesmo esse tipo de esqueleto é o que me coloca em movimento. Se a gente puder até olhar para o esqueleto como isso. O esqueleto não é apenas fundamentado de ossos, mas é aquilo que dá uma base para que eu consiga me movimentar de alguma maneira. Eu consiga me movimentar firmemente de alguma maneira. É o nosso chão fixo que é extremamente maleável e até dá saltos.
Então, deixa eu ver, tem alguns comentários aqui. Por que não inconsciente como substantivo? Ah, Nina, essa pergunta, né? Essa eu ia chegar lá. Essa pergunta. Então, na medida em que nós enxergamos o inconsciente como substantivo, nós perdemos exatamente esta frase. Eu estou inconsciente disso. Ou de uma outra maneira sendo dita, eu não sei sobre isso. Quando a gente perde esta frase, eu não sei sobre isso, perde a curiosidade, perde o interesse pelo mundo. Perde o interesse pelo mundo e também por aquilo que em mim é diferente, é estranho, é sonhador também. É sonhador. O inconsciente como substantivo não sonha. O inconsciente como substantivo entrega estruturas fixas as quais a gente tem que passar de uma para outra e tem uma que é considerada pior e outra que é considerada melhor. Esse tipo de topografia tem que sair lá de baixo para ir para cima. Eu não posso enxergar eu tenho que eliminar as dúvidas de que o que está ali embaixo ali é ameaçador, né? Então, toda hora está me ameaçando e eu tenho que eliminar isso. Então, a substantivação do inconsciente, o que seria a substantivação do inconsciente? Tratá-lo como se o inconsciente fosse parte do meu cérebro, do meu corpo, que são correlatos de neurotransmissores, né? Ou tratar mesmo os arquétipos, aí pensando numa linguagem junguiana, em relação a como isso se constitui, olhar para que, na verdade, isso é assim e não assado. O que acaba acontecendo? Toda a polivalência de discursos e de interesses morre, acaba. Eu tenho o tempo todo que ficar me preocupando mais em limpar a casa do que com fazer viagens. Eu estou o tempo todo compulsivamente limpando as coisas para que elas funcionem, para que elas deem certo, do que simplesmente fazer com que elas me movimentem. Ou melhor, permitir com que elas me movimentem. Melhor ainda. Então essa é uma coisa, porque existe, né? Eu presenciei em muitos lugares, alguns com um certo discurso, outros com outro, mas que vão dar no mesmo lugar, e que é uma crítica assim que eu faço, até porque é a minha visão clínica, e não é a correta, não é a mais certa ou menos certa, mas é o que eu imagino que seja mais interessante. Eu imagino que seja mais interessante imaginar que, na verdade, até mesmo as coisas concretas com as quais eu me relaciono não são substantivos. Apenas. Melhor dizendo, não são substantivos apenas. Elas são também. E se são também, há um espaço ao qual eu posso me distanciar de algumas coisas que acabam colando demais, contaminando demais o meu eu, no sentido de tudo isso aqui sou eu então. Tudo aí é uma sobrecarga de eu, uma sobrecarga de ego, fica inflado demais. O Hillman tem uma coisa interessante, inclusive aqui no livro Revendo a Psicologia sobre isso. Só uma pequena citação aqui, olha que interessante que ele fala aqui. Só pessoal, quem quiser aqui Revendo a Psicologia, a citação que eu fiz anteriormente, aqui do Papini, está na página 72 e 73 da editora Vozes, tá? Esta outra que eu vou fazer aqui, é uma outra citação, é da página 96, bem no início do parágrafo aqui em cima. O Hillman, ele diz o seguinte, olha que interessante que ele vai trazendo ali como, deixa eu só ver, como essa multiplicidade psíquica, ela traz uma consciência sobre si mesmo. Ele coloca aqui, a separação vem primeiro. Este é um modo de obter distância. Esta separatio, na linguagem alquímica,
oferece distanciamento interno, como se houvesse agora mais espaço interior para movimento e para colocar eventos onde antes havia um conglomerado de partes aderidas, ou uma identificação monolítica com cada uma e com o todo, um senso de estar grudado no próprio problema. Olha que interessante isso, ó. A partir do momento em que eu percebo ou consigo perceber uma adjetivação do mundo e não uma substantivação, ele descola de mim que esse problema seja só meu, tenha só a ver comigo, seja só da minha maneira de ver, né? Então, isso também traz uma postura clínica, aqui daqui a pouco eu vou ler mais alguns comentários, mas isso traz uma postura clínica interessante, porque há, dentro de um discurso, onde, por exemplo, um psicólogo, uma psicanalista, ou seja, quem for o terapeuta, esteja preocupado em passar para o seu analisando um exemplo de vida dele, um conselho, como um conselho, assim, faz isso dessa forma, né? Há dentro dessa maneira de se observar ali uma maneira única de se lidar com aquele problema. Isso acaba colando a pessoa ainda mais, analisando ainda mais no problema, pois não é algo que veio de uma inspiração dele, mas ele toma aquilo como sendo uma verdade absoluta. Isso está ali dizendo que é o discurso da verdade absoluta dito de outra forma. O conselho é o discurso da verdade absoluta, que está disfarçado como profissional bem, sei lá, bem quisto na sociedade, não sei. Então, esse é um ponto. Tem mais comentários aqui. A Flá Regina, até porque é a linguagem que é usada. Sim, estamos sempre no campo da linguagem, mas que o campo da linguagem não seja apenas isso, porque aí, se for apenas isso, eu não vou enxergar, eu não vou imaginar, eu vou estar sempre preocupado da pessoa, às vezes até a gente acaba ficar preocupado se a coisa está falando ou não está falando, até no sentido muito, muito literal. Ela está sempre falando nos termos dela, né? A maneira da fantasia apresentar a realidade é de maneiras muito criativas, muito diversificadas. Ela gosta de brincar conosco. A gente é que gosta de transformar ela numa coisa muito séria. E acaba perdendo muitas vezes a animosidade, né? Se a criança está brincando de uma forma muito séria, ela não se interessa pelo mundo, né? Ela começa a achar um mundo muito hostil. E errada ela não está. Aqui o Hawking fez um comentário. Se não faz sentido, faz sentimento. A ciência faz sentido, a literatura faz sentimento. Interessante a observação, Hawking. Sim, a postura científica entrega um sentido. Sim, né? Que inclusive até a própria ciência, para que ela se fundamente em ciência, ela precisa o tempo todo estar percebendo que a sua descoberta não é o fim, porque se é o fim não é ciência. Se ela não abre o campo para novos saberes ou outros saberes, né, ela não consegue fazer ciência. E a ciência é um lugar onde, inclusive, nossos preconceitos, eles adoram, eles colam ali e falam, achei minha casa, né? Até o Hillman coloca de uma outra maneira. Ele coloca, quando a gente está escutando ali, tipo, não é assim que tem que fazer, dessa maneira aqui que é o que tem que fazer. De uma maneira muito racionalista, né? Essa voz racionalista em nós, ele brinca ali dizendo que é o Mezane gritando na nossa cabeça aqui. Que o Mezane é um ultra racionalista ali. Acho que, se não me engano, francês também, né? Como Descartes. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem mais algum comentário. A Nina colocando, horas que é adjetivo, outra substantivo. Em relação ao inconsciente. Olha, Nina, eu vou colocar aqui você um pouquinho mais radical em relação a essa postura, mas se estamos falando de inconsciente,
é adjetivo, porque o substantivo ele aparece, mas ele está ali de alguma maneira. Só que se ele fica muito substantivado, ele fica muito fixo, ele fica muito empedrado, ele fica muito parado, né? Ele fica muito desanimado, até mesmo desalmado. O adjetivo é que nos coloca com uma relação mais íntima com a linguagem do inconsciente. Porque aí eu realmente adoto e me relaciono melhor, entre aspas, nesse melhor eu vou colocar bem entre aspas, ali com o não sei. Ou melhor, eu sempre estou vendo que eu não sei. Né? Eu sei de muitas coisas, mas as minhas certezas são poucas. Ou talvez até quase nulas, muitas vezes. Como a poetisa Visuava nos entrega ali numa poesia fantástica dela, olhando para ela como uma adolescente ali. Inclusive, eu recomendo ela. Aqui o Hawking falando exatamente isso que a gente está falando, o inconsciente não é substantivo porque o desejo é imperativo. Ótima observação, Hawking. Mas, de novo, colocar aqui, esta postura de um inconsciente como substantivo é pregada, né? E aí eu estou colocando pregação mesmo, bem no sentido ali, né? Mais fanático, muitas vezes, como sendo uma verdade absoluta. Se entra no campo de verdade absoluta, entra no campo cientificista, nós estamos mais preocupados em validação do discurso do que apresentação do mesmo. Eu não estou preocupado como ele se apresenta, estou preocupado que ele está dizendo a verdade e não a mentira, esse tipo de verdade aqui. E não que ele é múltiplo. Nós deixamos de apreciar multiplicidades. Isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando hoje, sobre a postura terapêutica. Se o terapon, aquele que se dobra sobre a cama do que está deitado, que isso é o terapeia, né? Aquele que se dobra, se curva sobre aquele que está deitado, se ele não se interessa por este mundo, ele simplesmente vai estar expurgando ele, teu alta, está preocupado com alta. Olha essa palavra alta, que interessante, está preocupado com alta. Está preocupado com alta, não é estar preocupado com o que tem embaixo de mim, com as minhas descidas. Também, pode ser isso também. Claro, estou aqui, não vamos ali substantivar o que eu estou falando, mas isso pode carregar uma certa imaginação fanática, assim, de que se eu dou alta, a pessoa está melhor. Eu sou um bom terapeuta. Aí o serviço da alta não está sendo para terapia, está sendo para o terapeuta. Ele está fazendo um self-service. Isso é um self-service terapêutico. Né? Self-service terapêutico eu tenho que ficar dando alta constantemente. Quanto mais alta que eu der, mais bom psicólogo eu sou. Olha como você me ajudou ali, como você me deixou sair daquele problema, né? Aí a gente esquece de ver que o problema sempre sou eu. Eu não estou com o problema, eu sou o problema. Essa maravilhosa, essa diversidade que a língua portuguesa nos oferece, né? Então, deixa eu ver mais aqui, se tem um comentário aqui da Nini. A linguagem da psique é uma poiesis. Até mesmo a nossa linguagem precisa ser ampliada e sensibilizada para podermos traduzir em palavras o que sentimos. E até mesmo perceber que as nossas traduções não dão conta. O interessante da linguagem é da gente perceber que ela não dá conta. A gente tenta e ela não dá conta. Isso é o que torna a linguagem interessante também. A possibilidade da gente se interessar é de a gente usar algo, ou ser usado por esse algo, que a gente que não dá conta, que não consegue chegar lá nunca. E não consegue chegar lá nada, porque até o próprio Heráclito entendeu isso há sei lá quantos mil anos atrás, de que a sua profundidade, a alma tem uma profundidade insondáveis. O Heráclito já lá na Grécia Antiga falava sobre isso, que é considerado o primeiro psicólogo, porque o primeiro psicólogo é aquele que teve um olhar psicológico para o mundo.
olhou e trouxe para o mundo uma possibilidade, uma narrativa sobre ele. O Heráclito nos traz isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, porque eu estou bem lá em cima. Deixa eu ver aqui. Pessoas entrando. Ah, não tem mais comentários. Mas que comentários ricos, hein, pessoal? Que comentários importantes. Que sim, há um problema no discurso substantivo, no discurso positivista, que entra na clínica, porque ele vai imaginar ali, ele não vai estar interessado pelo diferente que o paciente está trazendo. Ele vai esse tipo de linguagem substantiva vai sempre colocar, puxa, essa é uma repetição. E o próprio Jung percebeu que a repetição é criativa. Ela não é mesmice. Se algo está repetindo é porque algo está criando cosmo. O Jung teve essa sacada melhor que o Freud. Aí, nesse sentido, a percepção do Jung é uma elaboração mais aprofundada, mais aprimorada que a do Freud. Não que Freud seja menos, tá? Não é nesse sentido. Mas é porque o Jung está vendo de uma base que o Freud está vendo só no nível pessoal, e o Freud está vendo essa repetição acontecendo num nível mais impessoal. E quando é impessoal, tem uma outra profundidade, tem uma outra forma de ser vista, que não é só comigo que isso aqui acontece. Ou melhor, isso que não é meu me atinge também. Não é exatamente eu, mas o tempo todo está falando comigo, está me atravessando. Tem aqui um comentário outro aqui do Hawking, novamente o Hawking falando: a gente não consegue chegar na alma por causa do epistemicídio da língua. O que seria o epistemicídio da língua, Hawking, se pudesse falar? Porque eu não sei se entendi. Tem a ver com epistemologia? Epistêmio, no caso? É o epistemicídio da língua. Não. Seria uma maneira ali de colocar... Bom, vou deixar aqui, se o Hawking puder explicar aqui, seria... Aí a gente volta para este assunto. Mas, né, falando em iceberg, aqui tem um poema que eu acabei lembrando aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Não está muito longe. Eu li ele faz pouco tempo. É um poema da Ana Martins, nossa querida Ana Martins Marques. Agora, onde está o poema do iceberg? Eu acho que está por aqui, porque está falando de navio. Falando de navio, daqui a pouco ela chega no iceberg. Piadinha de quem viu o filme Titanic. Aquário. Achei. Mas tem outro poema aqui tão bonito. Deixa eu ver aqui. Parece algo da morte da linguagem. A Flá Regina colocando. Eu entendi por esse caminho também, Flá. Mas eu queria ver se eu tinha entendido bem mesmo. Mas aqui, aqui eu vou trazer 2 poemas da Ana, que são 2 poemas interessantíssimos, que vai de acordo, que vai olhar ali para esse interesse do mundo como um personagem. Olha que interessante isso. Ana Martins Marques trazendo um personagem que se interessa pelo mundo de uma determinada forma. O Hawking falou. Daqui a pouco eu vou chegar lá, Hawking. Deixa eu ler esse poema primeiro. Olha que poema fantástico, que é deste livro aqui, para quem quiser referência. A Vida Submarina, de Ana Martins Marques. É um livro assim que é para andar junto com ele sempre. Ele sempre está... Parece que é um livro que está nos olhando o tempo todo que nós abrimos para ele. Como o alpinista. Como o alpinista ama o vazio das grandes alturas e o mergulhador ama o silêncio da profundidade, inveja nos peixes abissais a monstruosidade escura da vida. Como o taquígrafo ama a velocidade do sentido e o seu segredo. E o jardineiro ama a demora ríspida das orquídeas. Como o fotógrafo ama o claro e o escuro do mundo. E o boxeador ama o encontro da exatidão e da força.
Como o tipógrafo ama o peso mudo das letras, e o filólogo o ninho quente das palavras, e o gramático o fulgor cego das exceções, e o alfaiate a resistência branca do linho, e o tintureiro a cor justa, e a manicure a cor justa. Como o biólogo ama a multiplicidade muda do mundo, e o marinheiro ama o regime do céu e das águas, que ecoa a decisão repetida de partir. Como o tatuador ama a página imperfeita da pele, e o joalheiro ama o que as pérolas sabem da espera, assim eu desejaria te amar. Não foste este tumulto, esta derrisão e o medo. É um poema fantástico aqui. Aqui o tempo todo ela está dizendo que, dentre tantos níveis que esse poema está trazendo ali, que o trabalho, em sua forma mais profunda, é um amor pelo mundo. O amor pelo mundo trabalha em mim e me torna um participante dele como um biólogo, como um alpinista, como uma manicure, como alguém que ama o mundo de uma determinada forma, como alguém que tem o seu lugar no mundo porque ele o ama de uma determinada forma. Não de uma forma que é diferente, que é substantiva, que é o que nós estamos falando aqui, que é o risco de encontrarmos alguém que está dentro de uma profissão tal e imaginarmos que, na verdade, ele seria melhor se ele estivesse numa profissão outra. Sendo até um pouco mais literal aqui, um pouco com a poesia dela, da Ana. Mas trazer esta percepção de que ter alguém que se interesse pelo mundo, que trabalhe no mundo, este alguém também pode trabalhar em mim algo que eu não tenho acesso. O alpinista pode trabalhar em mim algo que só o alpinista acessa, assim como o biólogo, assim como o psicólogo, né? Assim como o escritor, assim como o lixeiro, e por aí vai. Alguém comentou alguma coisa aqui em cima? Deixa eu... foi o... Depois eu vou ler o poema Iceberg, acho que a gente tem um tempinho. Esse poema também é bem pequenininho, mas aqui colocou. Epistemicídio tem a ver com a colonização da linguagem. Sim, então realmente. Matar a episteme de um povo para colonizá-lo. Sim, Haugen. Eu estava entendendo certo, só queria ter certeza. Em relação a o que seria esse epistemicídio, entendi agora. Então, interessante pensar nesse movimento colonizador, né? Que colonizar, ali nesse sentido de colonizar a linguagem, o risco de colonizar a linguagem é que eu perco a sua multifacetária cultura que ela tem sobre mim. As diversas imagens que ela traz. É como se eu colocasse que as imagens renascentistas europeias fossem melhor que as imagens de pinturas corporais indígenas. É mais elaborado e tal. Isso tira toda a profundidade que tem até a próxima... Porque isso é colonizar. Colonizar é matar imagens. Colonizar é matar cultura. Não só no mundo, mas em nós. Nas nossas relações com o diferente. É não enxergar profundidade, mesmo quando ela está diante dos nossos olhos. Porque enxergar profundidade é realmente perceber que eu não sei. Eu não sei sobre isso. Né? A Visuava coloca: me apoio no não sei como uma tábua de salvação. É fantástica essa poesia dela, né? Tá no... qual livro dela agora? Deixa eu ver se eu lembro. Tá no Não é do Domingo. Um Amor Feliz. Lembrei. Visuava Szymborska, Um Amor Feliz. É Um Amor Feliz? Não, peraí. Não. Eu acho que está na Antologias dela, que foi o primeiro que foi lançado no Brasil. Que foi em 2008.
pela Companhia das Letras. Tem um detalhezinho vermelho, o Amor Feliz é do detalhezinho verde, e tem o do Para um Domingo à Tarde, que é o detalhezinho amarelo. Eu acho que é o vermelho. Está entre esses dois, mas eu tenho quase certeza que é o vermelho, que ela fala sobre essa postura do não sei. Ela fala também isso também no discurso dela de recebimento do Prêmio Nobel de Literatura. Do Prêmio Nobel de Literatura de 1996, tá certo. Ela também fala sobre isso. E o poeta é aquele que se apoia no não sei. Se nós quisermos ter uma postura psicológica que se aproxime da poesia, nós precisamos ser íntimos do não sei. Preciso ser íntimo do não sei. Então ele fala, nossa, eu realmente não sei sobre isso, deixa eu me interessar sobre isso. As perguntas para o não sei se tornam mais interessantes. Ao invés de eu ficar fazendo sempre aquela pergunta do para que eu faço, o que eu faço com isso, para que serve isso, tudo mais e tal, eu faço outras perguntas. Mas por que isso me atingiu? Por que isso está falando comigo, se parece que não tem a ver comigo? Por que eu estou nessa relação se parece que essa relação é tão estranha e diferente de mim? Isso é se apoiar no não sei. Né? E trazendo uma última poesia para hoje aqui, trago aqui, aqui são as páginas 64 e 65 da Vida Submarina, da Ana Martins Marques. A outra poesia dela aqui, pequeniníssima, porém profunda, ela traz o seguinte: nossa infância separou-se de nós, como um iceberg. Nós a olhamos afastar-se lentamente. O brilho cego do gelo contra o sol. E tudo o que dizem que há por baixo. Olha que interessante, olha que poesia fantástica que ela traz aqui. Ela traz uma relação entre a infância e o iceberg. É óbvio que ela está falando dessa poesia para adultos, né? Ela não está falando dessa poesia para crianças. E ela traz ali como uma separação. E ela não está falando de uma separação apenas corporal, apenas desenvolvimentista, mas uma separação de visão de mundo. Eu não consigo ter acesso ao mundo que a criança tem. Para isso eu preciso conversar diretamente com esta criança, de alguma forma. Eu preciso deixar com que ela fale de alguma forma. E é tão sutil, porque se eu estiver muito interessado, aí eu estou pensando numa criança mais psicológica, tá? Muito interessado em educá-la, ela pode se desanimar. Ou até mesmo, mas olhando até para o Pequeno Príncipe. Se eu estou muito interessado que ela pare de me encher o saco, de ficar pedindo carneiro o tempo todo, eu vou ficar desenhando carneiro a vida inteira. Até que alguma coisa da minha imaginação capture que o que ele está pedindo, esta criança, é uma possibilidade de eu segurar o meu carneiro, que é a caixa que o aviador faz para o Pequeno Príncipe. É a possibilidade de acolher o carneiro, não de matar o carneiro. E na hora que eu faço um desenho literal de um carneiro, eu mato o carneiro, né? Eu substantivo o carneiro, né? A linguagem substantiva para a psicologia mata psicologicamente a possibilidade de enxergar o mundo poeticamente e as suas possibilidades íntimas e profundas também. Então, pessoal, né, tudo isso também para falar que essa é a minha visão também, é colocar ali que toda a psicologia é uma confissão pessoal. Começo e termino falando sobre isso, que essa é uma possibilidade de olharmos psicologicamente para o mundo. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, a participação aqui de quem fez os comentários, de quem aqui enriqueceu a nossa live. Também agradeço ao pessoal que está assistindo esta live gravada, que movimenta e anima os nossos encontros, mesmo distante, né? Mesmo às vezes não estando tão presente.
E também agradeço enormemente aqui ao espaço do SEI, que cede esse lugar aqui, nós, de arte e cultura, para nós estarmos aqui devaneando todas as semanas, para nós estarmos aqui colocando a nossa psique em possibilidades de conversa na sua própria linguagem. Muito obrigado para a Nini, falando aqui que gostou de estar aqui hoje, grata por tanto. Obrigado pela Flá Regina, que também está aqui elogiando a live, eu agradeço muito. E nos vemos na semana que vem, pessoal. Até a próxima!